Você está no canal Duas Saídas, você está no especial sobre as equipes que vão disputar a temporada 2023-2024 do NBB e você está no vídeo que vai falar sobre o São José, né, neste especial. Eu sou o Fábio Toledo e você vem comigo aí então para a gente esmiuçar um pouco do São José dessa temporada. Time que teve algumas melhoras, inclusive, com relação aos últimos anos. Então vem comigo, já deixa o like e também comenta, né, a sua expectativa para a Águia do Vale, o Sanja Basquete, aqui nessa nova temporada do NBB. Bora nessa! E a gente volta um pouquinho na temporada passada, na qual o São José terminou aí na 10ª colocação, né, na fase de classificação, com 15 vitórias e 17 derrotas, um pouquinho abaixo ali, né, da disputa dos 8 colocados, mas o time estava sempre ali na briga, né, pelo G8, e nas quartas de final acabou caindo para Bauru, né, no confronto melhor de 3, perdeu primeira partida em São José dos Campos, mas depois se recuperou jogando em Bauru. Aí no jogo 3 acabou derrotado e aí, enfim, eliminado. Não foi das melhores campanhas, historicamente falando, né, da equipe do São José. Para quem não lembra, né, São José há pouco mais de uma década aí era um dos melhores times do basquete nacional, né, com o Fúvio, com o Jefferson, tinha o Murilo Becker também, o Laws norte-americano, né, Álvaro Calvo. Então era um time estrelado ali, né? Um ótimo investimento e que chegou inclusive a fazer final, né, de NBB. Depois disso, né, chegou o período de vacas magras, o time acabou inclusive saindo do NBB e agora está nesse período de retomada na elite do basquete nacional. E eu acho que esse é o ponto significativo aí dessa última temporada, né? Time que mostrou qualidade, mostrou evolução, né? E que foi uma temporada significativa, principalmente por conta desse retorno após 2 temporadas aí fora do NBB. E aí a gente chega no grande objetivo para essa temporada de 23-24, que eu acredito que seja dar sequência a essa retomada aí, né, do São José, e que seria, no caso, recuperar aí um espaço entre as 8 melhores equipes, né, do certame nacional. Então acho que a grande visão da equipe é justamente ser um top 8 do NBB. E para isso conta com os seguintes jogadores, né, nesse elenco. Os armadores são Diego Figueiredo, Augusto Cabral e Gregatti. Alas Pedro Chourio, Leolema, Pedro Infante e Vitor Silvério. Pivôs Renato Carbonari, Arthur Bernardi, Douglas Santos e Matheus Leal. Time do técnico Seba Figueiredo. O que a gente pode falar desse time do São José é que é um time que tem um armador de qualidade, tem um bom grupo de pivôs dentro desse elenco, né, e com uma boa mescla, né, de alguns jovens com potencial, com nomes experientes, boas aquisições internacionais, que a gente vai falar, inclusive. É um time que apresenta tudo isso. Começamos aí falando, né, desse grupo de pivôs, no caso. É um time que tem como os pivôs de base aí desse time o Renato e o Arthur, né, o Renato Carbonari e o Arthur Bernardi, tendo também Douglas Santos e Leal aí nessa composição. Também apresenta nessa mescla de experiência com juventude no caso, um bom grupo aí de jogadores vindos na rotação, que a gente vai falar logo mais aí, né, nesse vídeo. E por fim também acho que dá para destacar um forte trabalho coletivo aí desse time, comandado pelo técnico Sebastião Figueiredo, que a gente vai também entrar em detalhes em breve. Agora, com uma observação, né, acho que ainda é um time que, quando você olha, né, você vê que ainda falta algo a mais assim para ser um time de um patamar acima, no caso. Pensando num time de patamar aí de G8, né, brigando por 7º, 8º, 9º lugares aí. Falta ainda aquela coisa, né, para ser um time para brigar por G4, por exemplo. Se a gente for comparar a relação de pivôs com outras equipes, por exemplo, Flamengo, Franca, Minas, São Paulo, né, times que acredito que vão estar lá em cima, existe ainda, né, uma diferença
com relação aos times de pivôs desses times. Principalmente, acho que na questão de quantidade, né, de elenco. Eu acho que é um ponto ainda que não favorece o São José. Mas é um time que ele está na média, né, do nível competitivo do NBB. Talvez até uma média para cima, dependendo das exibições que a gente vai ter ao longo da temporada, né? A gente está fazendo uma análise prévia do que vem por aí. Então, um time que tem sim um potencial de evolução, até por conta aí das chegadas das estrangeiras, né? Então, é um time que pode crescer dentro do campeonato. E aí, alguns detalhes importantes desse time. Principal, ao meu ver, é o Seba Figueiredo permanecendo. Inclusive, eu entrevistei ele, né, no jogo de despedida da última temporada por São José, que ele estava muito emocionado, né? Poderia ser, ele até falou, pode ser o meu último jogo por aqui, mas é um cara que sentiu o projeto, né, que abraçou o projeto da melhor maneira possível. E também porque ele vive dá para dizer que é o maior desafio, né, da curta carreira dele enquanto treinador. Um treinador muito jovem ainda, já vem dessa boa campanha aí na última temporada, né? Uma campanha de reaparecimento do São José dentro do NBB, e também ele já vem agora para um segundo ano conhecendo mais o basquete nacional, conhecendo mais São José, mais as necessidades da equipe. Ele deixou de ser o cara que chegou como o irmão do Diego Figueiredo para fazer o nome dele, né? Para ser o Seba Figueiredo, o técnico aí do São José. E já que eu falei no irmão dele, o Diego é um cara muito importante nesse time do São José, né? Além de ser o grande organizador do time, dá pra dizer também que poucas equipes no NBB, no nível mediano do NBB, poucas equipes têm um cara dessa capacidade, que cria para os seus companheiros, é um armador ali, de fato, mas que também tem um poder de decisão interessante. Lembrando do jogo em que o São José venceu o Bauru, lá nos playoffs, né, do NBB passado, o nível que ele jogou foi absurdo. E ele jogou tanto criando como finalizando, um ótimo arremesso do perímetro, né, que tem o Diego Figueiredo. É um cara que é fundamental aí, né, para as ambições do São José. E aí, junto com ele, eu trago para completar aí, um trio de estrangeiros, né? Além do Diego, o Pedro Chorio, que acredito que seja a principal atração estrangeira aí que chegou, né, no time do São José, com uma experiência aí já de seleção venezuelana, né? Um cara com rodagem também no basquete argentino, no basquete uruguaio, mexicano, um ala com mobilidade, né, não tão... Eu até assustei um pouco quando eu vi a estatura dele, né? Todos os lugares dando 1,86 m. É um cara que não parece que tem 1,86 m. Parece que é um cara maior. E que também tem um bom chute de perímetro, né? Isso ficou notório aí quando a gente vê, né, os vídeos dele. É um cara de bom arremesso, até mesmo bem atrás da linha dos três ali. E que o torcedor de São José tem uma alta expectativa, né, com relação a esse desempenho dele. E outro nome dos estrangeiros também é o Léo Lema, um jogador agora não tão experiente assim, né, com seus 25 anos. Na época da base na Argentina foi uma das sensações aí, chegou a ser, né, em determinado momento, e que agora faz a sua primeira experiência, tem a sua primeira experiência no basquete brasileiro. Um ala de 2,1 metros, é um cara que ele ajuda muito nas trocas de marcação, né, na defesa ali, pela mobilidade que ele tem, né? Junto com a altura dele, ele consegue marcar ali pivôs, principalmente os pivôs que abrem, né, para chutar. É um cara que auxilia muito nisso, uma boa composição tática, e também tem uma boa leitura de jogo, não ser aquele cara fominha, né? Ele tá sempre de olho nos movimentos do seu companheiro, né? Então tem uma ótima capacidade o Léo Lema para ser um nome decisivo para a equipe de São José, talvez não sendo protagonista, mas as equipes também precisam de coadjuvantes de qualidade. Talvez seja esse o caso do Léo Lema pro São José nessa temporada. E aí tem alguns outros jogadores, né, nessa rotação do elenco. O Augusto Cabral, né, um armador aí que vem de uma boa temporada pelo União Corinthians, teve médias aí de acima dos 10 pontos, né, na equipe lá de Santa Cruz do Sul.
e que agora chega para essa rotação, né? Tem um papel importante aí que é estar na rotação do Diego Figueiredo, né? Então é um desafio aí para ele na carreira. Junto com ele, um outro cara que acredito que vai ser um nome importante para a equipe é o Vitor Silvério, que já foi destaque da equipe na LDB, fez alguns bons jogos também no Campeonato Paulista, tem muito potencial aí a ser trabalhado e que pode ter espaço nessa rotação, como ele já teve no estadual, antes do Túlio chegar. Né? O Túlio tem mais pega mais, né, minutagem, e o Vitor reduziu um pouco, né, essa parte, mas é um cara muito importante, um cara que tem uma explosão física, tem um arremesso de fora calibrado também, um jogador interessante da equipe joseense. E aí eu falei do exemplo da juventude da equipe de São José, vamos falar de experiência agora, vamos falar de Renato Carbonari, vamos falar do Renatão, que é um cara que por onde passou, mostrou um basquete de qualidade, né? Porque é um pivô físico, um pivô brigador ali, né? Teve alguns momentos em que ele teve algumas temporadas com lesões que dificultaram um pouco, né, o seu rendimento, mas ele sempre entrega, né, raça, sempre joga, né, tudo dentro da quadra. E na última temporada do São José ele foi muito bem, inclusive, né? Melhorou até os seus números em relação a anos anteriores. E por tudo isso, né, a sua renovação foi muito pensada, assim, muito bem pensada pela equipe de São José, e essa permanência eu acredito que seja importante aí para o torcedor também ter um cara ali, né, para confiar na sua segunda passagem pela equipe, e também pela experiência, a qualidade que ele dá para o garrafão. É um nome bem interessante aí, o Renatão, junto com o Arthur Bernardi, outro jogador que retorna já depois de um longo tempo, né, que estava defendendo a equipe. É um cara que se destaca por ser um pivô de muita regularidade dentro do seu jogo. Por onde passou aí, se a gente for contar lá desde a época do Caxias, temporada 2017 mais ou menos, até hoje, é um cara que por onde ele esteve, por onde ele passou, ele teve bons números, né, números, pelo menos manteve assim uma regularidade muito boa. Pinheiros, Botafogo, Corinthians foram locais muito importantes em que ele mostrou essa capacidade. Caxias depois, né, agora mais recentemente, onde ele foi até determinados momentos a estrela do time, e agora chega assim para compor esse grupo titular da equipe do São José. Um cara que tem mobilidade, chute de média e longa distância. Outro jogador também muito conhecido, né, dentro do basquete nacional. E ainda tem o Leal, outro nome importante na briga pelos rebotes, no garrafão. Acredito que Arthur, Renato e Leal vão ser aí nomes... O trio em si, né, vai ser muito importante para o funcionamento do São José. O Leal é um cara que, pelo menos no Paulista, tem feito boas exibições, aí, principalmente pegando rebotes. Dependendo aí como o time tem muitos chutadores de fora, é um nome importante para estar ali também para pegar os rebotes. Então é um elemento na rotação que o time vai utilizar bastante. E aí a gente ainda tem dentro desse elenco o Gregatti, Pedro Infante. Né? Pedro Infante é um dos destaques também da base joseense, né? Que tem feito ótimas LDBs. Além do Douglas Santos, também uma quarta opção aí pro garrafão, né, do São José. Então no final, né, deu para notar que o São José tem um time interessante em mãos. Né? O Sebastião Figueiredo tem um time bem montado. Aí é lógico que por questões financeiras o time não conseguiu atingir um outro patamar, mas com o que tem, montou um time bem legal. Né? Com nomes que vieram de fora, que podem agregar de fato. Né? O Túlio, um veterano que chuta bem de fora. O Léo Lema, um ala de 2 metros, que compõe bem ali a tática da equipe, né? A movimentação de marcação principalmente. E no final dá para falar que o São José tem um elenco para brigar pelo menos aí por um top 8, né, desse NBB, recuperar algum espaço aí a nível nacional de outras equipes. Né? A gente vê, por exemplo, essa rivalidade voltando, né, entre Bauru e São José, né, que
durante determinado momento as equipes ficaram equiparadas, mas aí depois Bauru melhorou, o São José teve uma queda de financeira, né? Vamos falar assim. E agora o São José consegue montar um time que eu acredito que seja até melhor que o próprio Bauru, né, para essa temporada, e que vai estar ali nessa briga pelo top 8 do NBB. Então é isso, pessoal. Essa é a minha contribuição da parte da análise do São José, né, nesse especial do NBB. E se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, comenta aí o que você achou, né, que eu me enganei, que você discorda, ou que faltou algo a ser complementado. É sempre legal ter aí a sua presença, né, nos comentários. Compartilha também nas redes sociais, acompanha a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok também, que temos conteúdos extras desse especial do NBB, além de outros que pintam por lá. E é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal e a gente dá sequência ao especial do NBB temporada 23-24 com mais vídeos por aí. Valeu, um forte abraço e até mais!